Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo, que esteja tudo bem com você, mas também se não estiver, que fique através dessa palavra que leremos agora, que o Espírito Santo do Eterno tenha liberdade em agir no seu interior, tirando tudo que te perturba, toda angústia, toda ansiedade, toda dúvida, tristeza, que Ele venha limpar o nosso coração e venha nos encher de sua paz, que é o que mais precisamos. Bom, continuando, Mateus 22 hoje, do 1 ao 22, ele é grande, tem 46 versículos, então vou fazê-lo em 2, tudo bem? E para relembrarmos, lemos então anteriormente, líderes religiosos duvidam de Jesus, a parábola do pai e dos filhos, a parábola dos vinicultores maus. Hoje então veremos a parábola do banquete nupcial e dai a César o que é de César. Vamos começar? Vamos lá. Capítulo 22 do livro de Mateus, versículo 1. A parábola do banquete nupcial. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: então, o Senhor Jesus, mais uma vez, nessa última semana, de vida dele, ele mais uma vez nos fala sobre parábolas. Parábolas são histórias comparativas que pretendem trazer algum ensinamento de vida, E desperta o que? O raciocínio, a imaginação, faz a gente pensar tudo o que mais precisamos. Temos de pensar, amigos. Então ele diz, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Sabemos que haverá um banquete realmente, como consta lá em Apocalipse. Dá uma lida aqui para vocês, Apocalipse 19, 7 a 9. Está escrito assim, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino é o que está aqui na palavra, versículo 8. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Grave isso. Atos de justiça dos santos. E 9. Então o anjo me ordenou, escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Uma exclamação. Voltando. Então o Senhor, apesar de que haverá um banquete, ele fala aqui, diz que a palavra fala que é por parábola, por causa de tudo mais que vai acontecer, que a gente vai ver. Então vamos lá. Haverá um banquete nupcial, como eu falei, repetindo. O rei da parábola, então, aqui representa o Pai Celestial, que chama pessoas, seu povo, sua igreja, que somos nós, quando nos reunimos no nome dele. Nós que nos esforçamos para agradá-lo, e não traí-lo. O rei, então, manda chamar para a grande celebração. 3. E por isso, então, continuando a parábola, e por isso enviou seus servos, o rei enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento, Bom, vamos entender aqui. Uma das coisas que o Senhor mais associou a vida dele, o relacionamento dele com o seu povo, é sobre a história de um casamento, como vemos aqui. Casamento, essa representação de união,
de total intimidade, né? De fidelidade e tudo mais. Em Oséias 2:19, o que o Senhor fala nesse contexto? Vamos dar uma lida. Oséias, profeta Oséias 2:19 disse assim, recebeu, né, a profecia do Senhor e registrou. Então, Senhor falando, então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. E assim continua. Muitos versículos com relação a isso, com relação ao Senhor Jesus, né, sendo noivo, a sua igreja, né, o povo sendo a noiva. Mas vamos continuar a leitura por aqui. 4. Então uns rejeitaram, né, não quiseram atender o convite do rei. E aí o Senhor Jesus continua falando, uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho, né? Para a grande festa, celebração, casamento, enfim. 5. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, né? Um para o seu campo, outro para os seus negócios. O convite, amigos, o convite é a proclamação do Evangelho para mim e para você, né? Que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior para crermos, né? Crermos nessa generosidade divina. Que a gente diga sim, que a gente aceite esse convite. 6. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Então uns não se contiveram apenas em se afastar e cuidar, recusar o convite e cuidar da sua própria vida. Outros, né, maltrataram-nos e assassinaram aqueles mensageiros, né, aqueles que estavam trazendo o convite para as bodas, o Evangelho, né, as boas novas, né? É um registro, então a gente vê aqui nesse 6 que o Senhor fez um registro da vida dos mártires, né, daqueles homens e mulheres que morreram, né, e pagaram então com o preço das suas próprias vidas por acreditarem nessa mensagem, né? Nenhum povo foi mais perseguido, né, do que os que acreditam em Cristo. Incrível isso. Continuando, 7. O rei indignou-se sobremaneira e enviando o seu exército, né, os anjos, né, aniquilou, não fala anjos, mas a gente entende aqui que é a parábola. Enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade, né? Todos os que se apresentam como inimigo declarado do Evangelho, assim como os falsos cristãos, serão aniquilados. 8. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. Os convidados, os primeiros, com certeza ali eram os judeus, o povo de Israel, mas não quiseram. E o rei então mandou achar pessoas nas esquinas e em todos os lugares que encontrarem. Vão lá, chamem, convidem-os. 10. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas mais, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados, né? Nós, os gentios, né, que não somos judeus, mas nos tornamos, não nos tornamos judeus, mas nos tornamos filhos do Altíssimo, né, do Deus de Israel. Continuando, 11. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: amigo,
como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, lançai-o às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É bem verdade que a salvação pertence ao Senhor. Utilizando a parábola aqui do banquete, vamos lembrar que ninguém vai um casamento de qualquer jeito, não se vai de qualquer jeito, certo? Pelo contrário, a gente se preocupa em saber qual é o traje, para a gente se enquadrar ali, né, nos requisitos para entrarmos nessa festa, né? Existiam vestes próprias para a festa, né? As vestes nupciais. Que vestes são essas então, já que ele está falando do reino, comparando aqui, né, o banquete, as bodas, ao que vai acontecer realmente, ao reino dos céus? Que vestes são essas? A Bíblia se explica com Bíblia, né? Então vamos lá, mais uma vez, Apocalipse 19:8. Eu li para vocês, pedi para vocês gravarem atos de justiça, mas aqui também diz, cadê? Para vestir-se, só repetindo, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa o quê? Os atos de justiça dos santos. Então essas são as vestes daqueles convidados que terão, né, toda a autorização para permanecer, para entrar, para participar daquela festa no grande dia. Em Isaías 61:10, diz assim, transbordo de alegria no Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Mais uma vez aqui a gente lê essa palavra justiça, né, nesse contexto de vestir-se. Então, amigos, em Salmos também, a gente pode ver lá no Salmos 4:5, diz, Davi fala: ofereceis sacrifícios de justiça ao Senhor, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor, né? Vestes também, claro, simbolizam a justificação, o dom gratuito, né, da salvação, a justificação com a qual Cristo veste todas as pessoas que aceitam o dom gratuito da salvação. Então, para encerrar esse contexto, no 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Ele nos escolha, é a minha oração. Continuando, dai a César o que é de César, 15. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si, né, como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. 16. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Apesar de tudo que eles falarem, né, serem verdade, existia muita malícia nesse elogio. Atenção! Enviados dos fariseus, né, os doutores da lei, só relembrando que era o grupo de judeus poderosos política e religiosamente, né, junto com os apoiadores de Herodes, foram lá maliciosamente tentar pegar o Messias no erro, né? Chegaram com um elogio, cuidado com os elogios, não que todos os elogios não sejam bem-vindos, mas há que se ter muito cuidado com os elogios, porque as pessoas maliciosas e invejosas, normalmente, elas alcançam, né, as presas por aí, pelo elogio, né?
formando ali uma gaiola, vamos dizer assim, da vaidade, né? Alcança assim então prender determinadas pessoas. A gente tem que observar e vigiar muito, ter muito cuidado com os elogios, porque quanto mais nos sentimos, nos achamos, mais distantes da luz ficamos, né? Da luz do próprio Eterno, porque a luz do Eterno, ela nos mostra o quão pequenos e pecadores e falhos nós somos. Então, se uma pessoa se enche, se sente poderosa, cheia de si, então ela perdeu a visão, né? Que não é isso, que não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas vamos lá, vamos continuar. 17. Sendo assim, dize-nos, né? Eles foram lá, elogiaram, né, o Senhor. Sendo assim, dize-nos, falaram. Que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Né? Se a resposta fosse não, ele seria delatado ao governador romano, né, ao governo romano, que teria os direitos de executá-lo por traição. Vejam só. 18. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: de quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes afirmou, né? Olha a resposta clássica, né, que o Senhor Jesus deu. Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 22 e último por hoje. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos, né? Muito chateados também, muito estressados, né? E afastando-se dele, se retiraram. Amigos, uma das coisas, né, que mais anulam todo o nosso discurso de cristão é, sem dúvida, o nosso amor ao dinheiro, às coisas materiais, né? A sede de poder, a necessidade de aparecer. Naquela época, muitos se frustraram, né, com suas próprias expectativas com relação ao Messias, não com o Messias, mas o que eles esperavam do Messias, né, por causa do distanciamento do Senhor, né, do Senhor Jesus, com a questão dos impostos romanos, com o domínio de Roma sobre os judeus e etc. Né? Eles não entenderam que o reino do Messias, o reino do Eterno, do Criador, do Altíssimo, não é deste mundo, como diz lá João 18:36, né? O dá a César o que é de César, né? O que é isso? Nos dias de hoje, o gato na luz, né? O gato lá no Rio de Janeiro e aqui. Eu cresci lá em Recife ouvindo que era macaco, né? Ou seja, o gato, o macaco, enfim, na luz, o comprar mais barato, né? De origem duvidosa, né? O engano no imposto de renda, atenção, né? O achar alguma coisa, não se empenhar em devolver, e tantas coisas, né? É o dar a César o que é de César. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Que Ele nos ensine a oferecermos todos os dias de nossa vida, né? De nossas vidas, esses sacrifícios de justiça que tanto o agrada. Que Ele te abençoe e te fortaleça, que abra a tua mente, que limpe o seu coração, assim como o meu também, que tire todas as sujeiras deste mundo, que Ele nos ensine, nos capacite a agradarmos a Ele e a termos essas credenciais, né, para participarmos desse grande banquete que haverá, como está registrado em Apocalipse. Que Ele te abençoe muito. Um beijo para você e até a próxima, amigos.